Eduardo Leite, do PSD, está aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília, para uma entrevista exclusiva. E hoje é exatamente o dia em que começa a valer o tarifaço, que afeta em cheio o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais atingidos. Governador, muito obrigada pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Edilene. Bom dia a quem nos acompanha. O Rio Grande do Sul é o segundo estado, segundo a CNI, mais afetado pelo tarifaço, né? Nós temos o setor de produção de carnes, o setor de indústria moveleira, nós temos o setor coreiro calçadista e até a indústria de armas e munições, que é um caso em que nós temos uma indústria que 90% da sua produção é exportada, 80% para os Estados Unidos. Nós estamos tomando uma série de medidas, o Rio Grande do Sul, crédito subsidiado nos nossos bancos de desenvolvimento para as empresas que forem mais afetadas. Estamos discutindo devolução de saldos credores de ICMS também, com a possibilidade de transferência desses saldos credores de ICMS. São medidas para poder dar um fôlego para essas empresas. Mas o principal movimento é do governo federal, né? Os estados não vão conseguir superar e substituir o que o governo federal deve fazer, principalmente na relação direta com os Estados Unidos, para buscar reverter essas decisões e nas medidas possíveis de serem alcançadas as empresas que forem atingidas. Qual que é a expectativa de vocês em relação à reversão desse tarifaço ou redução do tarifaço e ao plano de contingenciamento do governo, que ainda não foi divulgado? Pois é, o presidente Lula, infelizmente, insiste em declarações contra o dólar, em discursos que têm conotação anti-americana. Isso é muito ruim, porque cria um ambiente muito desfavorável. É muito claro para mim, né, que a responsabilidade maior está do lado da família Bolsonaro, eu coloco, né, no Eduardo Bolsonaro, que está lá, ele mesmo avoca e admite que ele é o articulador e provocador disso tudo. Então é claro que a responsabilidade é dele e destes que apoiam essas medidas. Mas, de outro lado, não dá para desconsiderar que o presidente Lula tem criado um ambiente desfavorável nessa relação. Então é muito importante que traga para uma mesa de negociação, pare de falar as coisas que tem falado em relação aos Estados Unidos e construa como outros países fizeram. O Canadá foi agredido também de alguma forma pelo presidente Trump, o México, a União Europeia, o Japão, todos foram pragmáticos e com bom senso procuraram trazer essa discussão para a mesa de negociação comercial, onde deve estar, reduzindo o impacto dessas tarifas. Então tenho sim a expectativa de que se mantenha canal de diálogo aberto, que o presidente Lula imediatamente fale com o presidente Trump, né? Ele fica falando que não vai ligar porque o presidente não quer falar, que isso, que aquilo. O presidente Trump já disse que fala quando quiser. Então é claro que exige cautela, que exige cuidados, mas tem que ser com senso de urgência essa relação. Não sendo possível reverter imediatamente, e os efeitos já são percebidos, tem que entrar em vigência aí planos de contingência com diversas medidas que possam ser alcançadas. Entre elas, medidas semelhantes às que foram adotadas na pandemia, né? Que é chamado um layoff, uma forma de ajudar a remunerar a manutenção dos empregos nas empresas que forem mais afetadas até que elas consigam abrir novos mercados. O que o senhor acha do timing do plano de contingenciamento? O senhor esperava que ele já tivesse divulgado? Os governadores foram chamados para conversar algo? Não fomos chamados, né, para discutir isso, mas tem uma expectativa de que o mais rápido possível seja apresentado. Como eu disse, a gente já teve situações de impacto grave nas empresas, como foi a pandemia. No Rio Grande do Sul nós tivemos as próprias enchentes no ano passado. De alguma maneira não é criar simplesmente coisas novas, é adotar medidas que já foram adotadas em situações excepcionais em que as empresas não conseguiram, né, ter as suas relações de consumo, não conseguiram vender seus produtos, ficaram cerceadas ali, né, por algum motivo de atuar, e implementar agora para ser uma medida paliativa, porque não se sustenta por longo tempo, mas é o tempo para poder ajudar a abrir novos mercados ou que as negociações com os Estados Unidos consigam fazer a reversão desse quadro das tarifas. O senhor diz que o presidente brasileiro Lula deve principalmente fazer uma ligação para Donald Trump, mas o senhor acredita que Bolsonaro também possa ter um papel ativo na reversão, na diminuição dessa crise? Eu acho que isso é no ambiente institucional, né? Não tenho expectativa que o ex-presidente Bolsonaro possa ter alguma medida relevante. O presidente da República eleito pelos brasileiros é o presidente Lula. Mas com Trump, por exemplo, o Bolsonaro? É difícil avaliar isso, que eles querem fazer crer, né? Que o país dependa do ex-presidente Bolsonaro para poder resolver o problema. Tem um presidente eleito, um presidente que foi escolhido pelos brasileiros para falar em nome do Brasil. Gostemos ou não, concordemos ou não, é quem tem a legitimidade para falar, as relações diplomáticas têm que respeitar isso.
isso, né? O povo brasileiro tem um representante e esse representante deve estar à altura também da expectativa dos brasileiros. Deve entrar imediatamente em campo e fazer a ligação, procurar e construir a relação com o presidente Trump. Como é que o senhor avalia a prisão domiciliar do Bolsonaro, uma possibilidade até de reversão dela e também as punições que foram aplicadas pelos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes? Vamos, né, só entender que tem um processo relativo a uma tentativa de golpe. Esse processo teve um devido inquérito policial, uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, tem todo o processo judicial com levantamento de provas, depoimentos, agora está na fase de instrução para um voto do relator que vai ser levado a um colegiado, um órgão colegiado de ministros do Supremo para tomar uma decisão. E isso tudo está transcorrendo. Se vier dessa decisão uma prisão, né, por condenação do presidente Bolsonaro, eu entendo que ela deva ser respeitada. Mas nós estamos falando agora de uma prisão domiciliar decretada em função de uma medida cautelar em decisão monocrática, ou seja, a decisão de um ministro, que é uma decisão que eu não gosto. Né? Não gosto por quê? Não é porque é o Bolsonaro. É porque o precedente de cerceamento de manifestações de um cidadão, ainda mais um ex-presidente da República, né, numa decisão que foi criticada por muitos, né? Muitos que não gostam de Bolsonaro. Eu não me agrado do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não se agrada em relação a mim, não gosta de mim, já me criticou, eu já critiquei ele. Nós não temos relação, não apoio, mas eu não estou olhando se é o presidente, uma pessoa que eu gosto ou não gosto do outro lado. Eu estou olhando a decisão. E a decisão que cerceou a manifestação é criticável, a do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a prisão domiciliar decretada também é algo que acho errado, equivocado e que entendo pode até ser revista pelo próprio ministro. Então a reversão seria mais prudente? Eu entendo que sim, né? Dentro da lógica do processo judicial, há um pedido, né, de reconsideração por parte da defesa do ex-presidente Bolsonaro ao próprio ministro. Ele tem a oportunidade de fazer essa reconsideração, o que não significa, né, que eu esteja defendendo que Bolsonaro não seja condenado, mas nós estamos falando da medida cautelar agora, né? O processo judicial que vai num órgão colegiado tomar a decisão sobre o presidente Bolsonaro, esse poderá decretar a sua condenação até com prisão, mas uma medida cautelar em função de manifestações, porque gravou um vídeo que apareceu e tal, isso cria um precedente que eu não considero positivo para a nossa democracia. Como é que o senhor vê as punições do Trump ao ministro Alexandre de Moraes com a aplicação da Magnitsky? Acho também que deve ser repudiada. É uma tentativa de interferência de um outro país sobre as nossas instituições. E insisto também, isso não significa defender, aqui mesmo estou criticando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Acho que ele tenha erros e acertos. Onde houver ser humano, vai ter erro e acerto. No jornalismo, na política, no judiciário, tem erros e acertos. É por isso que o judiciário, na Suprema Corte, nós buscamos ter decisões colegiadas. A chance de erro é menor. Se você tem um grupo de ministros que foram escolhidos por presidente da República, chancelados pelos Congresso Nacional, que votou a entrada deles lá na Suprema Corte, a chance de erro se reduz. O que não significa que seja também infalível. Mas nós não podemos admitir que um outro país tente interferir aqui. Se tem problemas no nosso judiciário, e nós temos que melhorá-lo, como tem que melhorar o Congresso, tem que melhorar no Executivo, tem que melhorar um monte de coisa no país. Mas esse é o problema nosso, é o problema dos brasileiros. Nós é que temos que tomar as providências e não admitir interferências de outro país aqui. Como é que o senhor avalia a pressão da oposição pelo impeachment do Moraes e pela aprovação da anistia? Deputados ocuparam a mesa do Senado Federal. Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso? O senhor é contra ou a favor do impeachment de Moraes? Eu não entendo que deva ser feito o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, sou contra. Embora acho que deva se criticar e se buscar canais para melhorar decisões de ministros do Supremo. Ou seja, eu acho que deve ser discutido, por exemplo, a revisão das possibilidades de decisões monocráticas, né? Entendo que a gente deva aprimorar o nosso judiciário a partir de mandatos para ministros da Suprema Corte com tempo, né, definido. Tem uma série de medidas que podem ser feitas para aprimorar o funcionamento do nosso judiciário. Sou contra a anistia, acho que pode ser discutida a dosimetria das penas, mas a anistia em si, simplesmente passar um pano e dizer que não houve nada no 8 de janeiro é um absurdo. E em relação ao 8 de janeiro, o senhor acha que pode ter um envolvimento de Bolsonaro mesmo que houve uma tentativa de golpe no Brasil?
todo o contexto, eu não tenho o domínio de todas as milhares de páginas que constam no processo, com todas as provas que lá estejam. Tudo que eu observo, né, de onde estou observando, pelas notícias, pelo que é liberado na imprensa, pelo que a gente acompanha, dá sim um contexto de uma tentativa de golpe, de ruptura institucional, né? Usando a própria Constituição, brechas e interpretações forçadas, criar um ambiente de ruptura das instituições. Mas você perguntou sobre a conduta dos deputados agora, obstruindo, essa questão de ocupar a mesa e impedir o funcionamento do Congresso é absolutamente reprovável, né? Existem mecanismos regimentais, inclusive, se eles querem tentar fazer uma obstrução, que é retirar quórum, né, para não ter votação. Mas outra coisa é ocupar espaço e não permitir o trabalho do Congresso Nacional. Isso é absolutamente reprovável de qualquer um dos lados que venha. Governador, nós temos um minutinho. Eu tenho uma pergunta composta para o senhor. Em relação às eleições, o senhor é do PSD e coloca o nome do senhor, e também há uma possibilidade de Ratinho Júnior ser candidato à presidência da República. E a outra é, vocês aderiram ao Propag? O que está acontecendo em relação a essa negociação? São duas perguntas em campos diferentes. O Propag é o novo programa de pagamento de dívidas e sim, o Rio Grande do Sul tem disposição de aderir, né? É uma manifestação de interesse e disposição de aderir, mas ainda não há essa adesão. É uma evolução importante para o pagamento das dívidas. Não, é porque é o próprio curso do processo agora. Tem uma manifestação de interesse e a gente vai construir aí a adesão do Rio Grande do Sul. Nós temos interesse em fazer a adesão do Propag. De outro lado, a pergunta é sobre PSD e governador Ratinho, eleições presidenciais. Sim, eu me coloco como um pré-candidato à presidência, porque eu defendo o movimento de despolarização do país. E entendo que o meu nome tem algo que outros não têm, que é independência. Eu não apoiei Lula, eu não apoiei Bolsonaro nas eleições de 2022, porque eles não representam a minha forma de ver a política, ver o país e ver o mundo. O PSD tem também o governador Ratinho, que é um grande nome, um gestor público, tem as suas próprias características na sua forma de atuar politicamente. Eu respeito muito, tanto é que quando eu venho para o PSD é para somar e não para dividir. Se eu quisesse dividir, eu tinha ficado onde eu estava e era candidato por lá. Mas eu não quero simplesmente ser candidato. A presidência da República não é por uma vontade pessoal, tem que ser uma vontade de um grupo, coletiva, que se apresenta e que busca o voto popular. Então eu quero ajudar o país a construir um caminho de sobriedade, de serenidade, de equilíbrio, né, e de superação dessa polarização que já doeu demais para os brasileiros. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a vocês e a todos que nos acompanharam.